Você já imaginou o que um governador romano teria escrito ao imperador sobre um homem que dividiu a história? Uma carta rara e esquecida por séculos revela um relato direto de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério sobre um certo homem da Galileia, alguém que atraiu multidões, despertou temores entre os líderes religiosos e realizou feitos que desafiavam a lógica. O conteúdo desse documento, muito além do que é mencionado nos evangelhos, traz descrições vívidas, passagens marcantes e uma narrativa envolvente de eventos que sacudiram Jerusalém. O que será que Pilatos realmente testemunhou? O que ele ousou relatar ao líder máximo de Roma? Fique conosco até o final desse vídeo e você irá se surpreender com esse relato impressionante. Pilatos inicia seu relato com uma saudação respeitosa, mas logo mergulha numa confissão inquieta. Ele escreve que os acontecimentos em sua província fugiam do comum, tão intensos que sentiu a obrigação de relatar tudo com precisão, pois poderiam alterar o rumo da própria Roma. Em suas palavras, era como se os deuses tivessem abandonado seu posto, e isso coincidia com sua chegada à Judéia, substituindo Valérios. Desde então, sua vida virou um amontoado de pressões e tensões constantes. Ao chegar a Jerusalém, procurou impor sua autoridade romana com um grande banquete, reunindo figuras de destaque como o tetrarca da Galileia e o sumo sacerdote. No entanto, ninguém apareceu. Aquilo, para ele, não era apenas um gesto de desrespeito pessoal. Era uma afronta direta à presença romana. Quando finalmente o sumo sacerdote decidiu aparecer, o fez com um ar calculado e distante, justificando sua ausência com preceitos religiosos. Pilatos percebeu de imediato que as palavras eram corteses, mas os olhos denunciavam repulsa e engano. A suspeita cresceu. Esses homens não hesitariam em colocar seus interesses acima de tudo. A governabilidade em Jerusalém, segundo ele, era um desafio contínuo. A cidade parecia um caldeirão prestes a transbordar, a cada dia mais difícil de conter. Ele dispunha de poucos soldados, apenas um centurião e uma centena de homens, e os pedidos por reforços foram negados pelo governador da Síria, que também enfrentava seus próprios dilemas. A máquina de conquista de Roma avançava rápido demais, sem força suficiente para sustentar os territórios já tomados. Um desequilíbrio perigoso. Pilatos evitava se expor entre a população, temendo o poder de influência dos sacerdotes locais sobre possíveis rebeldes. Ainda assim, procurava entender melhor a mentalidade daquele povo. E foi nesse contexto que começou a ouvir falar de um pregador da Galileia. No início, pensou se tratar de mais um agitador com discurso velado contra Roma. Mas à medida que observava e ouvia os relatos, sua impressão foi se transformando. Esse homem falava com serenidade, não incitava o povo à revolta. Ao contrário, parecia até mais próximo dos romanos do que de seus próprios líderes religiosos. Um dia, ao atravessar a praça, viu uma multidão em volta de um jovem apoiado numa árvore, falando com tranquilidade. Era ele. Preferiu não interromper, mas pediu a seu secretário, Mânio, um homem experiente, fluente em hebraico e de confiança absoluta, que se infiltrasse entre os presentes e ouvisse tudo. Ao retornar, Mânio trouxe palavras que impressionaram o governador profundamente. Disse que jamais havia encontrado em nenhum filósofo da Grécia ou de Roma algo que se comparasse à profundidade das ideias daquele pregador. Em uma das falas, um dos muitos insatisfeitos de Jerusalém o provocou com uma pergunta traiçoeira: seria correto pagar tributos a César? A resposta foi direta, mas carregada de sabedoria, algo que ecoaria por séculos. Entreguem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pilatos ficou impactado. Ali não havia rebeldia, havia clareza. Não via motivo algum para deter ou castigar aquele homem. Na verdade, sentia que ele era alguém a quem até o poder romano deveria escutar.
embora ele talvez nem soubesse, oferecia a ele minha proteção. Jesus circulava livremente, falava com quem desejasse, reunia-se com as multidões, formava seus discípulos e transmitia seus ensinamentos sem que qualquer ordem partisse de mim para detê-lo. Às vezes penso que, se um dia o culto a nossos antigos deuses for substituído pela fé que ele pregava, será justamente essa tolerância que terá aberto o caminho. E eu, peça menor num tabuleiro que escapa ao nosso controle, terei sido, ainda que sem querer, parte do que os hebreus chamam de vontade divina, e nós, de destino. Essa liberdade, no entanto, incomodava. Os líderes locais mais abastados se sentiam afrontados por ele, e, curiosamente, era exatamente esse incômodo que me fazia manter minha decisão de não interferir. Jesus era firme com eles, chamava-os de serpentes, comparava-os a túmulos enfeitados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Suas críticas atingiam também os costumes da terra, denunciando a vaidade e exaltando a humildade como valor maior aos olhos do Deus que dizia representar. Dia após dia, o pretório se enchia de acusações contra ele. Alertavam-me de que seu destino estava selado, que o povo de Jerusalém não era estranho a apedrejamentos daqueles que ousavam se apresentar como mensageiros do divino. Corria, inclusive, o boato de que estavam preparando um apelo direto a César. Mas naquele momento, o Senado aprovava minhas ações e prometia reforços após os conflitos no Oriente. Eu, por minha vez, não desejava recorrer à força. O clima era instável, mas ainda havia espaço para um gesto calculado. Tomei então uma decisão. Redigi uma carta convidando Jesus ao pretório, propondo-lhe uma conversa direta. Ele veio. E o que senti naquele instante ainda me escapa em palavras precisas. Eu, homem criado sob o rigor da Espanha e sob os ideais de Roma, acostumado ao peso das decisões e à frieza do comando, tremi. Na varanda de meu palácio, ao vê-lo se aproximar, tive a impressão de que o mármore sob meus pés havia se tornado chumbo, uma inquietação que parecia nascer não do medo, mas de algo mais profundo, talvez uma culpa silenciosa. Ele parou diante de mim, não falou. Um gesto simples, quase imperceptível, bastou. Era como se dissesse, estou aqui. E naquele instante, a serenidade com que se mantinha diante de mim parecia vinda de outra ordem, alheia aos códigos deste mundo. Nunca vi escultor ou pintor dar forma a algo sequer parecido com aquele semblante. Não havia nele qualquer traço que inspirasse repulsa. Pelo contrário, ainda assim, senti-me pequeno, velho, quase frágil diante de sua presença. Com a voz hesitante, fui eu quem quebrou o silêncio. Chamei-o pelo nome e lembrei-lhe dos anos de liberdade que lhe foram concedidos em minha administração. Disse-lhe que suas palavras, diretas, claras, quase sempre desconcertantes, me haviam impressionado tanto quanto as máximas dos maiores pensadores da antiguidade. Não sei se ele conhecia Sócrates ou Platão, mas havia nele uma simplicidade que os ultrapassava, uma dignidade sem pretensão que dava às suas ideias um peso que nem os filósofos conseguiram alcançar. Falei que sua franqueza havia gerado inimigos poderosos, homens que se sentiam ameaçados não por espadas, mas por verdades. Disse-lhe que mesmo Sócrates havia sucumbido aos seus acusadores e que seus próprios oponentes estavam ainda mais determinados. Alguém me acusara de conivência com suas ideias, de estar permitindo que sua voz minasse a frágil autoridade que ainda restava aos líderes locais. Aconselhei-o, não ordenei, a moderar o tom, não por medo, mas como forma de evitar que o orgulho ferido de alguns se transformasse em pretexto para revoltas. Ele ouviu tudo em silêncio e, então, respondeu. Falou com calma, como quem vê além do momento. Disse que minhas palavras não vinham da sabedoria verdadeira. Comparou a autoridade dos homens à firmeza de uma montanha diante do vale e que até a montanha obedece às leis do Criador. Acrescentou, com firmeza inquietante, que antes que a flor da estação surgisse, o sangue de um justo seria derramado.
seu sangue não será derramado, respondi, tentando afastar o pressentimento que crescia em meu peito. Eu o via como alguém de valor, alguém cuja presença e palavras tinham mais peso do que todos os que me rodeavam no templo ou nas ruas. Homens ressentidos, sedentos por influência, prontos para derrubar o que não compreendiam. E mesmo assim, todos conspiravam contra ele e contra mim. Diziam por aí que eu o protegia demais, que minha insistência em garantir-lhe liberdade era parte de um plano oculto. Tentavam pintar minha figura como a de um tirano disfarçado, alguém que conspirava contra os próprios interesses de Roma. Ignoravam ou fingiam ignorar que às vezes o perigo se esconde atrás de uma aparência dócil e que, sob a pele da ovelha, pode espreitar o lobo com intenções sombrias. Mesmo assim, deixei claro, enquanto estivesse sob minha jurisdição, Jesus teria minha proteção. Disse a ele que o pretório seria, dia e noite, um lugar seguro, um abrigo contra os que tramavam sua ruína. Mas ele, com aquela calma quase irritante de quem já conhece o desfecho da história, apenas sorriu, balançou levemente a cabeça e, apontando para o alto, respondeu que quando a hora chegasse, não haveria refúgio para o Filho do Homem, nem na terra, nem sob ela. O verdadeiro abrigo não se encontrava aqui, mas nos céus. E que tudo o que fora anunciado pelos antigos haveria de se cumprir. Não consegui esconder minha inquietação. Pressionei-o. Disse que, se fosse necessário, transformaria meu conselho em ordem, que a estabilidade da província dependia de sua moderação, que seu discurso provocativo colocava em risco não apenas a si mesmo, mas a ordem que Roma exigia. Pedi, ou talvez exigi, que refreasse suas palavras, que pensasse nas consequências e que a paz o acompanhasse. Ele apenas me olhou e respondeu com firmeza. Disse que não viera para espalhar desordem, mas para anunciar algo mais elevado. Paz, amor, compaixão. Lembrou que nascera no mesmo dia em que Augusto trouxe estabilidade ao império e que as perseguições, quando viessem, não partiriam dele, mas dos que resistiam à vontade daquele que o enviara. Acrescentou que o caminho que seguia não era escolhido, mas revelado, e que, embora fosse livre para falar, não tinha o poder de impedir que se cumprisse o que estava destinado. Em seguida, afastou-se. Sua figura foi se apagando na distância como uma luz tênue, encoberta pelas brumas do entardecer. Estranhamente, senti alívio. Sua presença era tão intensa que pesava mais do que as vestes de comando que eu trazia nos ombros. Nesse meio tempo, Herodes, já envelhecido, governando ainda como quem se alimenta de poder e ressentimento, começou a mover-se por trás das cortinas da política local. Seu desejo por vingança se somava ao dos demais opositores de Jesus. Se dependesse apenas de sua vontade, a sentença teria sido imediata. No entanto, não agia com a liberdade que aparentava. Hesitava. Talvez, como eu, sentisse algo diferente ao ouvir falar do Nazareno. Mas era orgulhoso demais para confessar isso, ainda mais sendo ele um judeu. Certa vez, Herodes veio ao pretório para uma visita protocolar. Ao término da conversa, já prestes a partir, lançou-me uma pergunta casual, ou fingidamente casual, sobre o que eu pensava do tal homem da Galileia. Respondi com honestidade. Disse que me parecia um pensador admirável, desses que, de tempos em tempos, emergem em grandes nações, trazendo ideias que desafiam o costume. Acrescentei que sua pregação não ameaçava a política, nem incitava rebelião, e que, por isso, Roma optara por deixá-lo livre. Sua influência, ao contrário do que diziam, não justificava a repressão. Herodes não respondeu. Apenas lançou-me um sorriso seco, quase zombeteiro, e despediu-se com uma reverência que beirava a ironia. A festividade da Páscoa se aproximava, o momento mais delicado do calendário local. Com ela, chegava uma multidão fervorosa, ansiosa, inflamada. Jerusalém se tornava um caldeirão prestes a transbordar. Meus informantes traziam notícias inquietantes. Havia rumores de que o tesouro do templo fora usado para comprar a adesão do povo. A cidade, já em ebulição, parecia prestes a explodir, e um episódio agravou tudo.
um centurião romano foi publicamente desafiado e desrespeitado. Diante do risco real de levante, escrevi ao procurador da Síria solicitando reforços. Pedi com urgência 100 soldados de infantaria e mais 100 de cavalaria. A resposta foi negativa. Faltavam recursos e tropas até mesmo para a própria província. Fui deixado à própria sorte, com um contingente reduzido, cercado por hostilidade por todos os lados. As ruas começaram a ecoar com gritos implacáveis. Crucifica-o! Crucifica-o! Era tudo o que se ouvia. A massa, como que enfeitiçada, se movia com fúria. 3 grupos distintos, que raramente concordavam em algo, agora se uniam num objetivo comum: eliminar aquele homem. Herodianos, saduceus e fariseus, cada qual com seus interesses e razões, haviam formado uma frente única contra ele. A relação com esses grupos era por si só carregada de tensão. Os herodianos e os saduceus, em particular, cultivavam um rancor que remontava ao dia em que entrei na cidade sagrada com estandartes exibindo o rosto do imperador. Para eles, esse gesto fora um ultraje irreparável. E mesmo que o tempo tenha passado, a ofensa ainda queimava em suas memórias. Além disso, outro atrito se somava à discórdia. Havia proposto tempos atrás que uma parte dos recursos do templo fosse redirecionada para obras públicas. Os fariseus, já hostis a Jesus, interpretaram isso como mais uma afronta e passaram a alimentar ainda mais o ressentimento que se espalhava como fogo seco em campo aberto, inaceitável. Era essa a palavra que me vinha à mente diante da irracionalidade que se instaurava. Aqueles homens, fariseus, saduceus, herodianos, pouco se importavam com o bem da província ou com a ordem civil. Alimentavam mágoas antigas pelas duras críticas que o Nazareno lhes dirigia havia 3 anos, em cada cidade por onde passava. Suas palavras afiadas feriam o orgulho e desnudavam a hipocrisia com uma verdade que eles não estavam dispostos a ouvir. Além deles, havia a população, um povo impulsivo, desordeiro, pronto para se deixar arrastar por qualquer voz que oferecesse oportunidade de revolta ou promessa de mudança. A qualquer sinal de instabilidade, uniam-se como enxames desorganizados, saqueando, gritando, tumultuando, como se o caos lhes fosse mais familiar do que a paz. Foi nesse clima de tensão que Jesus foi levado ao sumo sacerdote e, sem surpresa, condenado à morte. Caifás, numa manobra astuta e traiçoeira, fingiu submissão às autoridades romanas e encaminhou o prisioneiro até mim, esperando que eu confirmasse a sentença e autorizasse sua execução. Recusei. Disse que, sendo Jesus Galileu, a responsabilidade do julgamento caberia a Herodes, governador daquela região. Ordenei que o levassem até ele, mas Herodes, exibindo uma humildade forjada, devolveu o prisioneiro a mim, e com ele o peso da decisão. Fingia respeito ao representante de César, mas no fundo só queria afastar de si qualquer implicação. No política, e assim novamente, a decisão recaía sobre meus ombros. Meu palácio rapidamente se tornou uma fortaleza cercada de ameaças. A multidão aumentava a cada hora. Gente de toda parte descia para Jerusalém. Era como se toda a Galileia tivesse se colocado em marcha. Vinham de Nazaré, das montanhas, dos campos. Vinham para assistir, julgar, gritar. Em meio àquela turba, uma mulher se lançou aos meus pés. Era uma vidente da região de Gaulonites, entre lágrimas e palavras entrecortadas pelo desespero. Implorou que eu não tocasse naquele homem. Disse que ele era santo, que na noite anterior o vira em visão, caminhando sobre as águas, voando com o vento, falando com a tempestade e os peixes do lago. E todos obedeciam. Disse ter visto sangue escorrendo dos montes, estátuas chorando, e o sol da manhã, coberto como uma virgem em luto. Suplicou que eu desse ouvidos à minha esposa, que já havia sonhado com Jesus e alertado sobre o perigo. Pediu que temesse não apenas a maldição dos céus, mas também o juízo do Senado e a ira de César. Enquanto ela falava, as escadas de mármore do tribunal pareciam tremer sob o peso da multidão. Trouxeram Jesus de volta a mim. Vesti o manto
da autoridade e, ladeado pela guarda, fui até os tribunais. Diante de todos, perguntei com voz firme: que querem de mim? E a resposta veio como um trovão: a morte dele. Qual é seu crime? Indaguei. Gritaram que ele blasfemara, que profetizara contra o templo, que se declarara filho de Deus, o Messias, o rei dos judeus. Expliquei que a justiça romana não condena à morte por tais acusações, que isso era assunto de doutrina, não de crime. Mas os clamores de crucifica-o, crucifica-o, ecoavam como um rugido, mais fortes a cada instante, fazendo até as pedras vibrarem. Entre todos ali, o único que permanecia sereno era ele. Jesus, em pé, sem algemas, com um olhar firme e um semblante de quem já sabia o que estava por vir. Depois de todas as tentativas para salvá-lo do ódio de seus inimigos, tomei uma decisão. Propus seguir o costume das festividades, libertar um prisioneiro durante a Páscoa. Sugeri que esse prisioneiro fosse Jesus, mas a resposta foi um grito ainda mais feroz. Queriam outro. Queriam Barrabás, insisti. Tentei apelar para a razão, lembrei-os de suas próprias leis. Lembrei que nenhum réu podia ser condenado à morte sem que o juiz jejuasse por um dia, que a sentença exigia revisão do sinédrio e aprovação formal, que todo julgamento criminal exigia testemunhas públicas, proclamações e o direito do réu de se defender até o último instante, que um homem de bandeira deveria estar à porta, anunciando o veredito e perguntando ao povo se alguém desejava testemunhar em favor do condenado. Tudo isso disse, esperando, ainda que em vão, que a razão se sobrepusesse à fúria. Mas os gritos não cessavam. Crucifica-o! Crucifica-o! Na esperança de apaziguá-los, ordenei que Jesus fosse flagelado, acreditando que isso bastaria. Mas o que vi foi o oposto. O sangue deles só alimentou ainda mais o ódio deles. Por fim, pedi uma bacia. E diante da turba enlouquecida, lavei minhas mãos, como um gesto final, como um protesto silencioso. Sou inocente do sangue deste homem justo, declarei, mas no fundo sabia, ninguém sai ileso ao se deparar com aquele que carrega o peso do mundo nos ombros. Jesus de Nazaré não havia cometido crime algum que justificasse a pena de morte. Mas minhas palavras, carregadas de razão e justiça, foram como folhas ao vento diante da tempestade, da ignorância e do fanatismo. O destino do Nazareno estava selado. Era como se um decreto já houvesse sido escrito em pergaminhos celestiais e eu apenas tivesse sido escolhido para assinar sem direito à recusa. Ao longo de minha carreira, testemunhei tumultos violentos, na Panônia, nos motins do Fórum, nas revoltas das fronteiras, mas nada se comparava àquele dia em Jerusalém. Parecia que os próprios abismos do inferno haviam se aberto, lançando seus espíritos malignos sobre a cidade santa. A multidão, mais do que caminhar, era arrastada como se fosse uma entidade única, movida por uma força invisível, girando em torvelinhos humanos desde os portões do pretório até o Monte Sião. Os gritos, os berros, os prantos, todos superavam em intensidade qualquer clamor que eu já ouvira em campo de batalha. O dia escurecia aos poucos. As sombras se alongavam como dedos da morte, cobrindo tudo sob um manto semelhante ao do crepúsculo de inverno. Lembrei-me da morte de Júlio César, também nos idos de março. Não era apenas coincidência. Era como se a história se repetisse, não em Roma, mas nas margens da Judéia rebelde que eu, como governador, tentava manter sob controle. Encostado a uma coluna da basílica, observei o Nazareno ser conduzido, silencioso, ao suplício. Ao meu redor, tudo estava deserto. Os moradores haviam se esvaído pelos portões fúnebres em direção à Jamnia. Uma melancolia pesada pairava no ar, como se o próprio mundo tivesse suspendido a respiração. Meu espírito, silenciosamente, seguia com ele até o Calvário. O centurião romano, leal e firme, tentava conter a desordem, mas a cidade parecia não mais pertencer aos homens. Estava entregue a algo maior, algo que eu não compreendia, talvez nem mesmo os deuses.
Sons de agonia, abafados e longínquos, vinham de Gólgota e eram levados pelo vento, como lamentos de uma dor que transcendia a carne. Nuvens negras se juntaram sobre o templo e cobriram Jerusalém como um véu de luto. Relatos se espalhavam. Com rapidez, dizem que Dionísio, patriarca de Atenas, exclamou ao ver os sinais nos céus: ou o Criador está morrendo, ou o universo está se desfazendo. Enquanto o céu rugia, um terremoto abalou o Baixo Egito. O chão tremeu sob os pés dos supersticiosos e muitos judeus fugiram em pânico. Baltazar, um velho judeu de Antioquia e amigo pessoal de Jesus, foi encontrado morto. Ninguém soube dizer se morreu de susto ou de tristeza. À primeira hora da noite, envolto em minha capa, desci em direção a Gólgota. O sacrifício havia sido consumado. A cruz estava vazia. A multidão retornava em silêncio, muitos com os olhos baixos, outros em lágrimas, talvez tomados por um arrependimento tardio, talvez ainda dominados por um temor indefinível. Vi minha pequena comitiva romana passar em silêncio. O estandarte havia sido velado, a águia imperial coberta por um manto de luto. Alguns soldados judeus murmuravam palavras em seu idioma ancestral. Outros comentavam sinais e fenômenos, como os que, em Roma, associamos apenas à morte de um grande imperador ou ao nascimento de um deus. Grupos de pessoas paravam ao longo do caminho, olhando de volta para o monte como se esperassem por algo mais. Um novo sinal, um prodígio, um clamor dos céus. Voltei ao pretório com o coração carregado, subindo lentamente os degraus ainda marcados pelo sangue do Nazareno. Foi ali que o vi, um homem idoso, de joelhos, cercado por soldados romanos com os olhos marejados. Ele se lançou aos meus pés, soluçando com um desespero tão profundo que mesmo minha alma romana, acostumada à dor e à morte, se comoveu. Choramos juntos, e naquele momento percebi. A tragédia daquele dia havia deixado um rastro de dor que não distinguia fé, origem ou posição. Era uma dor universal. Aqueles que venderam, traíram e gritaram contra ele haviam desaparecido, envergonhados como ratos fugindo da luz. Diziam que molhavam os lábios com vinagre, numa alusão amarga ao que Jesus havia dito sobre sua ressurreição e sobre a separação dos vivos e dos mortos. Pai, perguntei após recuperar minha voz, quem é você? E o que deseja de mim? Sou José de Arimateia, respondeu ele com humildade. Venho lhe pedir permissão para enterrar o corpo de Jesus de Nazaré. Concedi-lhe o pedido, com um gesto solene. Ordenei a meus guardas que permitissem a retirada do corpo e garantissem que o sepultamento ocorresse sem perturbações. Era o mínimo que podia fazer por aquele a quem negaram até mesmo a dignidade de um julgamento justo. Ordenei que José de Arimateia fosse acompanhado por alguns soldados ao sepultamento, para garantir que o corpo não fosse profanado ou removido, sem consentimento. Tudo parecia ter chegado ao fim. No entanto, poucos dias depois, o túmulo foi encontrado vazio e os discípulos começaram a proclamar abertamente que Jesus havia ressuscitado, exatamente como havia predito em vida. Essa nova comoção ultrapassou até mesmo o impacto de sua morte. Não posso afirmar com certeza o que de fato ocorreu. O que posso dizer é que levei essa questão a sério e investiguei com profundidade. Herodes me acusa de ter cometido um erro imperdoável, mas deixo a análise dos fatos a quem desejar examinar por si mesmo. Sim, foi José quem utilizou seu próprio sepulcro para sepultar Jesus. Se ele sabia ou participou de algum plano que envolvesse a ideia de ressurreição, isso permanece fora do alcance do meu julgamento. No dia seguinte ao sepultamento, um sacerdote veio ao pretório visivelmente preocupado. Alegava que os discípulos poderiam tentar roubar o corpo para que parecesse que Jesus havia cumprido sua profecia. Levei essa possibilidade em consideração e encaminhei o sacerdote ao capitão da guarda, Marcos, com instruções para que soldados judeus fossem destacados a vigiar o túmulo, quantos fossem necessários. Fiz isso com um propósito claro. Se algo acontecesse, a responsabilidade recairia sobre eles, e não sobre Roma. Quando a notícia do túmulo vazio se espalhou, minha apreensão aumentou.
Chamei Marcos, que informou ter destacado seu tenente Benan com 100 soldados para a guarda. Segundo ele, os homens estavam apavorados com o que haviam testemunhado naquela madrugada. Pedi que Izam, um dos guardas presentes, comparecesse diante de mim e contasse tudo com fidelidade. Suas palavras me impressionaram profundamente. Ele relatou que por volta do início da 4ª vigília, uma luz suave surgiu sobre o túmulo. A princípio, pensou se tratar de mulheres que vinham embalsamar o corpo, como era costume entre os judeus. Mas logo percebeu que ninguém poderia ter passado pelos guardas. A luz foi crescendo até iluminar completamente o local. Então algo extraordinário aconteceu. Izam afirmou ter visto o que parecia uma multidão de mortos, envoltos em sudários, todos rejuvenescidos com expressões de alegria, enquanto uma música celestial, indescritivelmente bela, preenchia o ar. Ele disse que o ar parecia vivo, repleto de vozes louvando a Deus. Subitamente, a terra tremeu com violência. O chão parecia se mover sob seus pés, e ele perdeu os sentidos. Perguntei-lhe como se encontrava ao recobrar a consciência. Disse que estava caído, com o rosto voltado para o chão, desorientado e fraco. Questionei se a luz que vira não poderia ter sido o alvorecer. Ele respondeu que também pensara nisso por um instante, mas que a escuridão ainda dominava os arredores, sendo impossível que o dia já tivesse começado. Quando sugeri que a tontura fosse provocada por um movimento brusco, ele negou com firmeza, assegurou que não havia dormido nem por um instante, temendo a pena de morte para quem fosse pego dormindo em serviço. Confessou, porém, que permitiu que alguns soldados repousassem por turnos e alguns ainda estavam dormindo quando tudo aconteceu. Perguntei quanto tempo durou a visão. Ele disse que não sabia ao certo, mas estimava que tenha sido quase uma hora, até que a luz do dia ofuscasse a aparição. Perguntei se chegou a verificar o sepulcro após o ocorrido. Com um olhar ainda abalado, respondeu que não. O medo o paralisou. Assim que chegaram reforços, todos retornaram rapidamente ao quartel. Interroguei se os sacerdotes o haviam procurado. Izam confirmou, dizendo que sim. Contou-me que tentaram convencê-lo a relatar que houve apenas um terremoto e que todos os guardas haviam adormecido. Queriam que dissesse que os discípulos haviam aproveitado esse momento para roubar o corpo. Ofereceram-lhe dinheiro, mas ele recusou. Disse que não vira nenhum discípulo e que só soube da ausência do corpo quando lhe informaram depois. Antes de dispensá-lo, perguntei o que pensavam os próprios sacerdotes sobre o que ocorrera. Sua resposta me assombrou mais do que todo o relato anterior. Alguns deles, meu senhor, disse Izam com voz baixa, acreditam que Jesus não era apenas um homem comum, não era um ser humano como os outros e que não era o filho de Maria, como se dizia, mas sim uma figura que já havia estado na terra em tempos antigos, nos dias de Abraão, de Ló e em muitos outros momentos e lugares. Se a teoria judaica estiver correta, essas conclusões fazem sentido, pois estão em consonância com o que sabemos da vida desse homem singular. É amplamente reconhecido, tanto por amigos quanto por inimigos, que Jesus parecia ter domínio sobre os elementos como um oleiro sobre o barro. Transformava a água em vinho, curava os doentes, restaurava a vida aos mortos, acalmava tempestades e até fazia peixes surgirem com moedas na boca. Se ele podia realizar tais coisas, e essas testemunhas não foram desmentidas, mesmo pelos que desejavam sua condenação, então é evidente que ele não foi acusado por violar leis ou ferir pessoas, mas sim por ser diferente demais. Pessoalmente, esses eventos são de conhecimento público entre milhares de pessoas e não se limitam ao testemunho de seus seguidores. Por isso, sou levado a repetir, como o centurião disse diante da cruz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Descrevi a figura de Jesus não apenas pelos relatos oficiais, mas também pelas muitas descrições que ouvi durante minha governança. Era tido como um homem de estatura média, com porte sereno e digno,
Sua presença, mesmo em silêncio, atraía os olhares de todos ao redor. Havia em seu semblante uma expressão de paz, que trazia conforto até nos momentos de maior tensão. Diziam que seus cabelos eram longos, macios, e caíam sobre os ombros de maneira natural, ligeiramente ondulados, de tom castanho claro, por vezes descritos como dourados à luz do sol. Seus olhos eram profundamente expressivos, variando em relatos entre tons de mel, castanho e até azul acinzentado, mas sempre unânimes em transmitir sabedoria e uma compaixão imensa. Muitos afirmavam sentir-se compreendidos apenas por serem fitados por ele, como se seus olhos enxergassem diretamente a alma. Sua pele era clara, com o viço de alguém que vive ao ar livre, mas ainda assim com traços finos e bem cuidados. Seu rosto, simétrico e harmonioso, era considerado belo por muitos, mas era mais do que beleza. Havia nele uma autoridade suave que inspirava confiança sem necessidade de imponência. Usava barba cheia, bem tratada, o que lhe dava um ar de maturidade. Apesar de sua juventude aparente, vestia-se com simplicidade, mas com dignidade. Sempre limpo, suas roupas, geralmente uma túnica e um manto comprido, não eram luxuosas, tampouco pobres. Nada em sua aparência era chamativo, e jamais portava joias ou enfeites. Tudo em sua figura era harmonia, sobriedade e desapego. E assim, nobre soberano, concluo este relato, que tentei manter o mais fiel e detalhado possível. Sei que sobre mim pesam acusações e julgamentos diversos por minha atuação neste caso, mas asseguro-lhe, agi com cautela, procurei evitar injustiças e até o último instante tentei salvar esse homem da sorte cruel que o povo, em sua fúria, exigiu. Deixo agora este documento para sua avaliação e reflexão, com a certeza de que servi com integridade e dentro dos limites do poder que me foi concedido. Que os deuses ou o Deus, seja ele quem for, julguem com mais sabedoria do que os homens podem. Com promessas de lealdade e respeito inalterável, subscrevo-me Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o reinado de Tibério César. História que você acabou de ouvir não é apenas um relato antigo. É um eco que ressoa há mais de 2000 anos e ainda hoje nos desafia a refletir. Quem foi de fato Jesus de Nazaré? Um homem? Um profeta? Ou algo muito além do que a história consegue explicar? O que é certo é que sua presença dividiu eras, corações e impérios. Suas palavras e ações não puderam ser apagadas nem pelos açoites, nem pelos pregos, nem pela pedra do túmulo. E agora cabe a você decidir o que tudo isso significa. Se este conteúdo te impactou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa história e comente aqui embaixo quem você acredita que foi Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nos próximos vídeos vamos explorar os mistérios por trás de outros personagens históricos, cartas esquecidas e revelações ocultas que podem mudar a forma como você enxerga a história da humanidade. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!